Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Mateus, capítulo 5, e o versículo 4, que nos diz assim, em nome do Senhor Jesus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aleluia, glória a Deus. Chore nos pés de Jesus. Dobre os seus joelhos. Entra dentro do seu quarto, feche a porta, dobra seus joelhos e chore para Deus. Desabafe para Deus, desabafe para Jesus, que com certeza Ele irá te consolar em nome do Senhor Jesus. Sabe, não desabafe com pessoas que você pensa que são seus amigos. De repente até são seus amigos. E é até bom conversar com os amigos certas coisas. Mas certas coisas é necessário conversar com Deus. É necessário desabafar com Deus, somente com Ele. Porque você não conhece o coração de ninguém. De repente você está entregando o seu coração para uma pessoa maldosa, uma pessoa maliciosa. Você está desabafando com essa pessoa e essa pessoa está espalhando para todo mundo os seus problemas, as suas aflições. Então converse com Deus, porque Ele é o nosso melhor amigo. Dobre o seu joelho. Ore a Deus, clame a Deus, chore nos pés de Jesus. Às vezes o sofrimento é tão grande que quando nós dobramos nossos joelhos para conversar com Deus, sabe, a gente não tem nem palavras para falar, a gente começa a chorar, chorar, chorar. E Deus sabe das nossas aflições, Deus sabe o que nos aflige, Deus sabe, em nome do Senhor Jesus, o que nos preocupa. E Ele é o nosso consolador. Sempre que você chorar, seja por luto, de repente perdeu alguém muito querido, um ente familiar muito querido, uma pessoa muito querida, de repente um amigo, uma amiga muito querido, muito querida, que agora está sofrendo a dor do luto, em nome do Senhor Jesus. Saiba que Deus estará consolando o seu choro. Ou de repente você está chorando por causa dos problemas da vida, porque o sofrimento se abateu sobre a sua vida e você começa a chorar. Pois eu te digo uma coisa, não se entristeça. Por mais que o seu sofrimento esteja grande, não se entristeça, porque Deus tem coisas maravilhosas para minha e para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então Deus está sempre consolando o teu choro. Deus está sempre consolando as suas lágrimas, enxugando as suas lágrimas. Sabe, quando nós desabafamos com Deus, nós tiramos um peso do coração, um peso das costas. Nós se sentimos mais aliviados, porque Deus, o nosso Senhor Jesus, o nosso Mestre Jesus, Ele é o nosso melhor amigo. O nosso Senhor Deus é o nosso juiz, é o nosso Pai. E o nosso Senhor Jesus é o nosso Mestre. Então dedique a sua adoração somente a Jesus e a Deus. E chore somente nos pés de Jesus e nos pés de Deus, que com certeza o seu choro será consolado. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aleluia, glória a Deus. Deus hoje, neste momento, está te consolando. Deus consola o teu choro. E Deus, Ele diz
que a caminhada é muito grande, é muito cedo para parar. Aliás, não existe esse vocabulário parar, desistir. Esse vocabulário não pode existir para você nem para mim. Desistir jamais. Então, entregue os teus problemas para Deus. Não fique desabafando com o seu vizinho, com os seus familiares, com os seus amigos. Desabafe com Deus. Não fique postando os teus problemas no Facebook, nas redes sociais. Não fique expondo os teus problemas nas redes sociais. Porque tem pessoas que torcem para que você sofra, sabia disso? Então, tenha mais consciência, desabafe com Deus, entre para dentro do seu quarto, entre para dentro do seu quarto, dobre os seus feche a porta, dobre os seus joelhos e comece a falar com Deus, a orar a Deus e comece a chorar para Deus, que Ele irá consolar o seu choro e irá com certeza te dar uma direção para que você possa vencer todas as dificuldades da vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu vou ficando por aqui. Guarda essa palavra no seu coração. Muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Lucas capítulo 1, versículo de número 68, que diz assim, em nome do Senhor Jesus: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Aleluia, glória a Deus. Nessa passagem aqui, né, de Lucas capítulo 1, nós vamos saber sobre a história de João Batista, sobre o nascimento de João Batista. E a partir do versículo 67 fala o cântico de Zacarias. Quem foi Zacarias? Zacarias foi o pai de João Batista, junto com a Isabel, que era mãe de João Batista. E, em nome do Senhor Jesus, depois que João Batista nasceu, o pai dele, Zacarias, fez um cântico, né? E ele disse essas palavras: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E ele continua a falar no cântico, né? Glorificando a Deus pelo filho dele ter nascido, né? E assim, e o que nós entendemos com isso? Quando nós recebemos a bênção, nós glorificamos a Deus, né? Mas, mesmo quando a bênção ainda não chega, nós temos que glorificar o nome de Deus, porque louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós temos que glorificar o nome do nosso Senhor Jesus, o nome do nosso Deus a todo tempo, a todo momento, com as coisas dando certo ou com as coisas dando errado, com tudo indo do jeito que nós prevemos ou com tudo dando errado, com saúde ou com enfermidade, com prosperidade ou com dificuldade financeira, com um bom casamento ou com crise no casamento, casado ou até mesmo solteiro, solteira, temos que glorificar a Deus. Com uma vida, digamos assim, boa, né, em todos os aspectos, ou com uma vida cheia de dificuldades, cheia de problemas e tribulações, nós temos que dizer: louvado seja o nosso Deus, louvado seja o nosso Senhor, que nos deu o fôlego de vida. Sabe, muitas pessoas ontem foram deitar, foram dormir e hoje não acordaram. Já parou para pensar que muitas pessoas ontem estavam vivas e hoje não estão mais vivas? E você está vivo, você está viva, você está respirando, Deus te deu um fôlego de vida.
Então, enquanto há vida, ainda há esperança. Pois a palavra diz que enquanto há vida, ainda há esperança, pois é melhor um cão vivo do que um leão morto. Mas a nossa maior vida não é aqui na terra. A nossa maior vida é no reino dos céus. É lá que nós vamos viver. Nós aqui na terra somos um estrangeiro, somos estrangeiros aqui na terra. Somos turistas aqui na terra. Nós estamos aqui só de passagem, mas a nossa morada tem que ser no reino dos céus, em nome do Senhor Jesus. Então, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Louvado seja Deus, em nome do Senhor Jesus. Glorifique a Deus em todas as circunstâncias, com tudo dando certo ou com tudo dando errado. Glorifique a Deus, em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus, e tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em João, capítulo 19, o versículo 17 e o versículo 18, que diz assim, em nome do Senhor Jesus. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado de Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Existe um louvor da harpa cristã que diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Sim, também levarei minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu amo pregar a mensagem da cruz, porque é a cruz que nos liberta. O que significa a cruz? É a morte do pecado e a ressurreição da santidade. Quando Jesus foi crucificado, ele pagou por todos os nossos pecados. E quando ele ressuscitou, ele demonstrou a sua santidade. Veja que interessante. A cruz, para nós, Jesus mandou nós tomarmos a nossa cruz e carregarmos a nossa cruz. Então a nossa cruz é o nosso pecado, são os nossos fardos, são as nossas aflições, são os nossos problemas de cada dia. Mas a nossa ressurreição é no reino dos céus. A nossa ressurreição nos demonstra a nossa santidade. Sem cruz não tem santidade. Sem cruz não tem evangelho. O verdadeiro evangelho prega a cruz. Jesus foi crucificado, mas tem um porém. Ele não permaneceu na cruz. Jesus não ficou pregado na cruz. Jesus não terminou na cruz, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele não ficou pregado na cruz. Então, que nós possamos tomar a nossa cruz do nosso dia a dia, os nossos sofrimentos, carregando as aflições de um servo, de uma serva do Senhor, mas tendo bom ânimo, porque Deus está conosco, porque o nosso Senhor Jesus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Em nome do Senhor Jesus. Então, se você não está na igreja ainda, vem para a igreja. Venha fazer parte desse time. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Entregue o seu caminho ao Senhor. Procure consertar a sua vida.
em nome do Senhor. E você que está desviado, desviada, que um dia já foi uma bênção na casa do Senhor, está afastado, afastada, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e volte para os caminhos do Senhor. Você que já serve ao Senhor, sirva Ele da melhor forma. Segure a sua cruz, carregue a sua cruz com toda a sua força e determinação, porque no final existe um galardão para você, e esse galardão é o reino dos céus. Aleluia. É isso que Jesus quer nos mostrar, o reino dos céus, a ressurreição. Depois que ele foi crucificado, ele ressuscitou e ele foi para a glória. E deixou o Espírito Consolador conosco, nos consolando nos tempos de aflições e de dificuldade. Então entenda que todos nós temos uma cruz. Não queira se livrar da sua cruz. E a cruz é pesada, a cruz que Jesus carregou é pesada. Eu já vi muitos aí pregando, sabe? Que a cruz é leve. Mas a cruz é pesada, em nome do Senhor Jesus. E que nós temos que ter força para carregá-la até o final dos nossos dias, para que naquele grande dia nós venhamos a herdar o reino dos céus. Aleluia. Então carregue a sua cruz. Carregue a sua cruz em nome do Senhor Jesus. E tenha certeza de que você será recompensado, que o seu maior galardão não está aqui na terra. Os bens materiais, quando nós morremos, nós não vamos levar nada, vai ficar tudo aqui na terra. Mas o que nós vamos levar é a nossa alma. E você já parou para pensar para onde vai a sua alma? Se vai para cima ou se vai para baixo? Se esforce para fazer com que sua alma vá para cima, vá para o reino dos céus. Porque grande é a porta da perdição, grande é o caminho do pecado, o caminho que não agrada a Deus e agrada ao diabo, em nome do Senhor Jesus. Estreita é a porta que nos leva para o céu, mas você que está entrando pela porta estreita, vale a pena carregar a cruz, sofrer todas as aflições que um servo, uma serva do Senhor sofre para herdar o reino dos céus, em nome do Senhor Jesus. Carregue a sua cruz, não abra mão da sua salvação, não se venda, não troque a sua salvação por moedas, por dinheiro, por bens materiais. Não venda a sua salvação. Carregue a sua cruz. O que é carregar a sua cruz? Suporte os sofrimentos. Suporte as aflições de um servo, de uma serva de Deus. Sirva a Ele, que Ele irá te dar um grande galardão, que é o reino dos céus, em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e a sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau! Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Atos, capítulo 10, versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor. Ele e toda a sua família eram religiosos e temente a Deus. Dava esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Aleluia, glória a Deus. Essa passagem aqui, em Atos capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 8, do versículo 1 até o versículo 8, conta a história do centurião Cornélio. O que era centurião? Era uma espécie de general na época, de general dos exércitos, né? Ele chefiava, o centurião chefiava, liderava 100 soldados, por isso que era conhecido como centurião,
porque ele liderava, ele comandava 100 soldados. E esse homem, com o nome de Cornélio, era um soldado, era um general, uma espécie de general, né? Era um centurião, e ele liderava soldados, né? Da época, e ele era temente a Deus, ele orava, fazia as orações, ele dava esmola para os necessitados, ele ajudava os necessitados, né? E o anjo apareceu para ele. Vamos ver o que o anjo falou para ele, em nome do Senhor Jesus. O anjo de Deus apareceu para ele, em nome do Senhor Jesus. Vamos ver aqui, ó. Viu claramente um anjo que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Aí ele, atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: O que, Senhor? Aí o anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta, memorial diante de Deus. Aleluia. Aquele homem, ele era temente a Deus, e as boas ações dele, as boas obras dele, ele era temente a Deus, fazia muitas orações e ajudava os necessitados. Então as atitudes dele chamou a atenção de Deus, a ponto de Deus enviar um anjo para ele, para o anjo falar para ele que as atitudes deles, que as orações dele, que as obras dele de ajudar os necessitados chegaram até os céus, em nome do Senhor Jesus. Mas o que mais me chama a atenção nessa passagem é o temor de Deus. Aquele homem, ora, um centurião naquela época era uma pessoa, era um homem que estava encaminhado na vida. Era uma pessoa que estava encaminhada na vida, era um homem próspero. Um centurião naquela época, um general naquela época, era próspero. Tinha contato com o rei, tinha contato com os governadores, com os políticos, era influente, entendeu? E o que me chama a atenção é o temor que ele tinha. Tanto é que a palavra diz aqui, ó, ele e toda a sua família eram religiosos e temente a Deus. Aleluia, glória a Deus. Seja temente a Deus. Seja temente a Deus nas suas atitudes. Oriente a sua família, se você tiver filhos, se você for casado, casada, oriente o seu esposo, oriente a sua esposa a temer a Deus. Oriente os seus filhos, se você tiver, a temer a Deus. Vá à igreja. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Frequente essa igreja, em nome do Senhor Jesus. Leve os seus filhos para a igreja também. Leve a sua esposa, leve o seu esposo. Medite na palavra de dia e de noite. Faça orações a Deus, orações sinceras. Faça jejum também, se for possível. Ajude os necessitados, assim. Faça como esse homem fez. Faça como Cornélio fez. Ele e toda a família dele era temente a Deus. Ele fazia orações. Ele, com certeza, ele devia ir na igreja. Com certeza, ele ajudava os necessitados. Faça como o centurião Cornélio. Faça como aquele general que atendia pelo nome de Cornélio. Seja como ele, seja temente a Deus. Seja um crente de verdade. Seja um cristão de verdade. Não seja um cristão meia boca, sabe? Um cristão mais ou menos. Ah, eu sou mais ou menos crente, eu sou mais ou menos... Eu tô na igreja, mas eu vou na igreja de vez em quando. De vez em quando eu vou na igreja. Não, vai sempre na igreja, sempre vá à igreja, sempre vá a uma igreja evangélica. Sempre frequente e sirva a Deus, faça orações a Deus, oriente a sua família a temer a Deus, seja temente a Deus, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. No caso do centurião Cornélio, Deus enviou um anjo para falar para ele que as orações dele subiram aos céus
e as esmolas que ele dava para os necessitados subiu aos céus. Olha só que maravilhoso. Então tem recompensa para quem serve a Deus. Se você servir a Deus verdadeiramente, existe recompensa para você. Então, seja temente a Deus. Se você ainda não está na igreja, está fazendo o que aí, hein? Está perdendo tempo? Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e aceite o Senhor Jesus como seu Salvador. Não dá mole pro capiroto, não dá mole pro Satanás, porque ele quer ceifar a nossa vida, quer ceifar a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Se você já está na igreja, já é evangélico, glória a Deus, que Deus possa abençoar. E se você está distante dos caminhos do Senhor, de um dia já foi evangélico, já foi evangélica, mas hoje em dia se encontra distante, afastado, afastada, eu te aconselho a procurar uma igreja evangélica e voltar para os caminhos do Senhor e se reconciliar com Ele, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Seja temente a Deus, oriente a sua família a ser temente a Deus, tá bom? Fica com essa palavra, que Deus te abençoe. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Isaías, capítulo 26, e o versículo 3, que diz assim, em nome do Senhor Jesus. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Tenha propósito com Deus. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas o que é ter propósito com Deus? Sabe, tenha um compromisso com Deus. O propósito com Deus é você ter compromisso com Deus, é você firmar uma aliança com Deus. Tenha propósito de oração, tenha propósito no caminhar com Deus. Tenha propósito em tudo que você fizer. Tenha um propósito com Deus. Propósito de jejum, propósito de oração. Propósito de alguma situação na sua vida que precisa ser resolvida. Aí você entra em oração em prol dessa situação. Isso se chama propósito. Você precisa ter um propósito com Deus. Tenha um propósito com Deus, em nome do Senhor Jesus. Como diz aqui, ó. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Seja firme no seu propósito, não desiste dos seus propósitos. Tenha um propósito com Deus, tenha uma aliança com Deus. Estabeleça uma aliança, um compromisso com Deus. Se você já está na igreja, já é evangélico, se firme ainda mais com Deus. Se você não é evangélico, procure uma igreja evangélica, visite uma igreja evangélica e aceite o Senhor como seu Salvador. Tenho certeza que vai te fazer super bem. E uma nova jornada você terá, em nome do Senhor Jesus. E você que nunca teve encontro com o Senhor Jesus, procure uma igreja evangélica, entrega a sua vida ao Senhor, que com certeza Ele te guardará, e estabeleça um propósito com Ele. E você que de repente já foi evangélico, já foi evangélica, mas hoje se encontra distante dos caminhos do Senhor, se encontra afastado, afastada, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e volte para os caminhos do Senhor. Volte a ter compromisso com Deus, volte a ter propósito com Deus. Sabe aquele propósito que você tinha com Deus e você abandonou esse propósito? Aquele compromisso que você tinha com Deus e você abandonou, largou de mão? Volte a ter propósito com Deus. Tenha um propósito tenha propósito de servir a Deus. O propósito não é só uma oração, uma campanha.
não é só um jejum. O propósito é você caminhar com Deus. É você entregar a sua vida a Deus. É você meditar na palavra de dia e de noite. É você ir na igreja, frequentar uma igreja evangélica. É você ter uma vida de oração, uma vida de jejum, de compromisso. É você ler a palavra e praticar tudo que está escrito aqui. Isso é ter um propósito com Deus. E Deus abençoa aquele que tem propósito com Ele. Em nome do Senhor Jesus, como diz aqui, ó. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. O Senhor guardará em paz você que tem propósito com Deus. Se você ainda não tem propósito com Deus, passe a ter um propósito com Deus. Se você ainda não tem vida com Deus, passe a ter vida com Deus. Se você ainda não está servindo a Deus, passe a servir a Deus, que com certeza as coisas irão melhorar na sua vida. Existem muitas lutas na vida de um crente, mas com certeza as lutas na vida de um crente são superadas, são vencidas através do propósito com Deus, da caminhada com Deus, das orações, da servidão a Deus, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então fica com essa palavra, tenha um propósito com Deus. E o propósito não é só orar, não é só jejuar, não é só fazer uma campanha. O propósito é seguir a Deus, servir a Deus, ter vida com Deus, ter vida no altar. Entregue a tua vida nas mãos do Senhor e sirva a Ele em nome do Senhor Jesus, tá bom? Fica com essa palavra, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar no próximo vídeo. E tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Filipenses, capítulo 4, e o versículo de número 23, em nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nessa passagem aqui, se nós lermos o capítulo 4 de Filipenses, do versículo 10 até o versículo 23, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo estava agradecendo às pessoas, as ajudas que ele recebia, que o ministério dele recebia, as doações, as ofertas que o ministério dele recebia, que ele recebia durante a caminhada dele. Ele estava agradecendo as ofertas. E o que eu entendo com isso? O Espírito Santo de Deus está conosco o tempo inteiro. Nos momentos difíceis, no momento de alegria. Então, que a paz do Espírito Santo esteja com você. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você aonde você estiver. Sabe, eu não sei do que você está passando. Eu não sei do que você precisa. Eu não sei do que você necessita nesse exato momento. Mas eu tenho certeza que Deus sabe. E Ele há de suprir todas as necessidades da sua vida, da sua casa, da sua família. Eu não sei qual é a bênção que você precisa, se é na área financeira, se é na vida sentimental, se é na vida espiritual, se é na saúde ou até mesmo na vida ministerial. Você que é evangélico, é evangélica e tem um ministério. Eu não sei do que você precisa, mas Deus sabe. Mas eu estou aqui para te dar uma palavra. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você. Como diz aqui, ó. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês. Amém. Que a graça do Espírito Santo de Jesus esteja com você.
Que a graça do Espírito Santo de Jesus esteja com a sua família. Que a graça do Espírito Santo de Jesus esteja com a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Muitas são as aflições, mas Deus nos livra de todas. Em momentos de fartura, em momentos de prosperidade e em momentos de dificuldade. Deus nos prospera, Deus nos abençoa em todos os aspectos, mas nós temos que visar a salvação. Vise a salvação, foque na sua salvação, na salvação dos seus familiares, das pessoas que você ama. Não foque só nos seus problemas, não fique focado só nos seus problemas. Entenda que o mundo não gira em torno de você. Existem muitas pessoas necessitando de um abraço, de uma palavra. Por isso que eu estou aqui, te dando uma palavra. Eu não posso te dar um abraço pessoalmente, mas eu posso te dar um abraço espiritualmente, em nome do Senhor Jesus, para que Deus possa te abençoar, te segurar pela mão direita e fazer você passar pelo vale, pelas dificuldades, pelas tribulações, mas dando glória a Deus, glorificando a Deus. E eu desejo do fundo do meu coração que o Espírito Santo de Deus esteja com você a todo momento, na dificuldade e na prosperidade, na tristeza e na alegria, no momento de perda e no momento de ganho. Que Deus esteja com você a todo momento. Guarde essa palavra no seu coração. Medite em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10 até o versículo 23. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10 até o versículo 23. Medite nessa palavra quando você tiver um tempo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você, em nome do Senhor Jesus. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar no próximo vídeo, se assim Deus permitir, tá bom? Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40, e diz assim o título do texto: A cura de um leproso. Vamos ler? Em nome do Senhor Jesus. Diz assim: Um leproso aproximou-se de Jesus e suplicou de joelho: Se quiseres, pode purificar-me, disse ele. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Aleluia, glória a Deus. Essa passagem fala de um leproso, né? E que ele sofria com lepra. E naquela época a lepra era uma doença que não tinha cura. E quem tinha lepra naquela época tinha que viver isolado nas cavernas, na grota, não podia ter contato com a sociedade, não podia se socializar, tinha que se isolar, ninguém podia tocar nele, porque quem tinha lepra naquela época era considerado uma pessoa impura, uma pessoa amaldiçoada. Aí Jesus foi e curou ele, em nome do Senhor Jesus. O que eu entendo com isso? Aonde está a lepra que você precisa tirar? Tire a lepra que está te impedindo de ter uma vida com Deus. Às vezes a lepra é o pecado. Às vezes a lepra não é só uma ferida na nossa pele. A lepra também pode ser um pecado. Pode ser um pecado sério que está impedindo com que você alcance a sua salvação, alcance uma vida santificada. Então se limpe da lepra. Peça a Jesus para tirar a sua lepra. Eu não sei qual é a sua lepra. De repente é um pecado,
de repente é alguma mágoa, de repente é alguma enfermidade. Peça a Jesus para curar a sua lepra, assim como esse leproso pediu a ele, de joelhos, suplicando para que Jesus curasse a lepra dele. Então, peça a Jesus para te curar da lepra. Se livre da lepra. Seja pecado, seja mágoa, seja brigas entre familiares, seja enfermidade. Peça a Jesus para te tirar a lepra. Em nome do Senhor Jesus. Ele vai tirar a lepra. A sua lepra pode, como eu já falei, pode não ser uma ferida. Isso é muito forte. Pode não ser uma ferida. Literalmente uma ferida na pele. De repente a sua pele está lisinha, como a minha está aqui agora, sem nenhuma ferida. Mas de repente você tem uma lepra no coração, uma mágoa, um rancor, um ódio, um ressentimento. Peça a Deus para te tirar essa lepra do ressentimento. Peça a Deus para te tirar a lepra da enfermidade. De repente é uma enfermidade. Uma enfermidade que o médico já desacreditou, já disse que não tem cura, mas para Deus tem cura. Para Deus existe uma saída. De repente, a sua lepra pode ser um pecado. Um pecado que está te afastando de Deus, que te afasta de Deus, que te afasta dos caminhos do Senhor. Então tire a sua lepra. Peça a Jesus para tirar a sua lepra. A lepra, como eu já falei, pode não ser uma ferida, mas pode ser uma coisa no sentido alegórico falando, no sentido figurado. A lepra pode ser uma coisa no sentido figurado, que está te prejudicando, que está te atrapalhando a ter uma vida com Deus. E peça a Deus para que você seja purificado, para que você seja purificada. De repente a sua lepra é o vício na bebida, é o vício nas drogas, é uma mágoa no coração. De repente a sua lepra é o pecado que está gritando na sua carne, pecado sexual e diversos outros tipos de pecado. De repente a sua lepra é a prostituição. De repente a sua lepra é uma enfermidade que para a ciência, que para a medicina já não tem cura. Mas Deus, Ele quer purificar você da lepra. Ele quer limpar você da lepra. De todo tipo de lepra que você tiver no seu coração, na sua vida, na sua família, no seu meio de convívio social. Deus quer te livrar da lepra, Deus quer purificar você da lepra. Nosso Senhor Jesus, Ele te convida a tirar a lepra. Tire a sua lepra, em nome do Senhor Jesus. É uma palavra forte, mas é uma palavra que edifica. É uma palavra de amigo. Eu sou seu amigo. Nas melhores horas, eu sempre estarei aqui para te dar uma palavra. E eu desejo do fundo do meu coração que você seja limpo de todo tipo de lepra, de todo tipo de pecado, de todo tipo de maldade, de todo tipo de coisas que te afasta de Deus. Então peça ao nosso Senhor Jesus, clame a Ele, dobre o seu joelho e clame a Ele, para que Ele venha tirar a sua lepra, assim como esse leproso aqui foi curado, foi purificado, em nome do Senhor Jesus. Peça a Deus para te tirar toda a lepra, em nome do Senhor Jesus, tá bom? É uma palavra forte, mas é uma palavra que edifica. Fica com essa palavra, guarda essa palavra no seu coração. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau.
Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Efésios, capítulo 4, versículo 5 e o versículo 6, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler? Então, vamos ler a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Aleluia, glória a Deus. Existe só um Deus. E só existe um que pode nos levar para Deus. Sabe quem é? Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todos que vão até Deus só é por meio de um só. É por meio de Jesus Cristo. Mais ninguém. Não existe santo isso, santo aquilo. É Jesus Cristo que te leva para Deus. Não existe Deus isso, não existe Deus aquilo. É Deus, é o único Deus, o Pai dos pais, o Mestre do Mestre, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Pai de Jesus Cristo, o nosso Pai. Jesus Cristo veio por intermédio dele. Nós vamos até Deus através de Jesus Cristo. Não tem outro que possa nos levar para Deus. Não tem outra que possa nos levar para Deus. Existe só um Deus. E existe só um que pode nos levar para Deus. E esse é o Espírito Santo de Jesus. Somente Jesus pode nos levar para Deus. Existe somente dois que podem nos salvar. O primeiro, Jesus. O segundo é o nosso Deus. Jesus veio para nos salvar. A questão é, você acredita somente em Jesus? Você acredita somente em Deus? Ou você acredita também em outras coisas? Você é supersticioso? Ou você acredita em santos, em santas por aí? Que na verdade, eles não são nada, só quem é Deus, só quem é Jesus. Aprenda isso, em nome do Senhor Jesus. A idolatria nos leva para o inferno. Quem idolatra santos, santas, vai para o inferno. Essa que é a verdade. Eu preciso te falar essa verdade. Deus, na Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse, você lê, não sou eu que estou falando, é a própria palavra que diz, que condena a idolatria, as estátuas, as molduras, as imagens, entendeu? Então nós temos que se voltar somente para Jesus e para Deus. Existe só um Deus. Existe só um Mestre que nos leva para Deus, que é Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Não existe mais ninguém que te possa levar para Deus. Não existe mais ninguém que tenha o poder de salvar a tua alma, a não ser o nosso Senhor Jesus, a não ser o nosso Senhor Deus. Então, conheça o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que prega somente Jesus e somente Deus. Esse Evangelho você vai conhecer na igreja evangélica. Procure uma igreja evangélica, visita, em nome do Senhor Jesus. Que você vai conhecer o verdadeiro Evangelho, em nome do Senhor Jesus. E eu te convido, em nome do Senhor Jesus, a procurar uma igreja evangélica, a visitar uma igreja evangélica, ouvir a palavra que vai ser pregada lá, a conversar com o pastor, tirar dúvidas com o pastor. Uma coisa é certa, Deus abomina a idolatria. Então não seja um idólatra. Adore somente a Jesus, adore somente a Deus. Não adore imagens, não adore estátuas,
Não adore molduras. Adore somente a Deus. A palavra de Deus, que nos liberta, que nos salva e que nos livra de todo mal. É a palavra de Deus que nos ensina a caminhar no caminho certo. Não é santo isso, não é santo aquilo, não é imagem disso, imagem daquilo. Não é. É um erro. Esse tipo de fé é um erro. É uma fé que Deus não se agrada. É uma fé na estátua, na imagem, nas molduras. É uma fé idólatra. A fé que nós precisamos ter é a fé em Deus e em Jesus. Sem precisar de imagens. Apenas aqui, ó, na palavra e na igreja evangélica, protestante, em nome do Senhor Jesus, que prega o verdadeiro evangelho, que é contra a idolatria. Eu tenho que te falar isso aqui. Eu vim de outras crenças, eu era de outras crenças. Hoje em dia eu sou um servo do Senhor, sou diácono na Igreja Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro. E Deus foi modificando a minha vida e a cada dia mais Ele está modificando a minha vida. Então peça a Deus para te modificar, para modificar a sua vida, a sua forma de crer. De repente você crê em Deus, mas crê em outras coisas também. E isso não agrada a Deus. De repente você crê em Jesus, mas crê em outras coisas. Crê somente em Jesus. Crê somente em Deus. Existe só um Deus, como diz aqui, ó. Um só, aliás, quer ver? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos. Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Aleluia. Existe um só Deus, não é eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Então, adore somente a Deus, somente ao nosso Senhor Jesus. Mais nada, não se prostre para mais nada, a não ser para Deus e para o Senhor Jesus. Tá bom? Fica com essa palavra. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Joel, capítulo 3, a partir do versículo 17. Vamos estar lendo, em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. O título do texto diz assim: Bênçãos para o povo de Deus. Aleluia. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias, mas o Egito ficará desolado. Edom será um deserto arrasado, por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramar o sangue inocente. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu perdoarei. O Senhor habitará em Sião. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra é uma promessa para Jerusalém, dos montes de Sião, no monte de Sião. Uma palavra para Jerusalém, para os montes de Sião, para os habitantes de Sião, para os habitantes de Jerusalém, para os habitantes de Judá, da cidade de Judá. Mas isso serve para os tempos de hoje também. Deus quer nos abençoar. Deus quer te abençoar. Você quer ser abençoado? Claro que quer, né? Com certeza você quer ser abençoado.
Você quer ser abençoado, é lógico, tenho certeza disso. Mas a questão é, você está fazendo por onde ser abençoado? Você está fazendo por onde ser abençoada? Aí você está me perguntando, como é que eu vou fazer por onde ser abençoado? Ser abençoada? A palavra de Deus, meditando na palavra de dia e de noite, orando a Deus somente para Deus, para Jesus, indo à igreja, uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, pregando a palavra às pessoas que estão ao teu redor, jejuando, orando, conversando com Deus, dobrando seus joelhos e buscando a Deus a cada dia, procurando renunciar ao pecado cada vez mais, renunciar à carne, os desejos da carne, porque a carne, o nosso corpo, nos estimula a pecar. E nós temos que, a palavra fala sobre os desejos desenfreados da carne. Nós temos que frear os nossos desejos pecaminosos para que Deus possa nos abençoar. Assim como essas bênçãos foi para Jerusalém, para os montes de Sião, para Judá, em nome do Senhor Jesus. Essas bênçãos podem ser para mim e para você também. Deus quer te abençoar, mas faça por onde ser abençoado. Busque a Deus, vá a uma igreja evangélica, ore, jejue, pregue a palavra, se converta ao Evangelho, se converta dos maus caminhos, se arrependa dos seus pecados. Você que está desviado, volte para os caminhos do Senhor. Você que nunca teve um encontro com o Senhor Jesus, procura uma igreja evangélica, entrega a tua vida para Deus. Eu tenho certeza que Deus fará um renovo na sua vida. E você que já está servindo a Deus, glória a Deus por isso, e que você possa servir da melhor forma, orando, jejuando, meditando na palavra dia e noite, pregando o Evangelho, fazendo a vontade do Senhor, que aí com certeza essas bênçãos aqui irão vir para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Então fica com essa palavra, tá bom? Deus quer te abençoar, mas depende de você. Você precisa estar tomando as atitudes corretas. Você precisa estar no caminho certo, nos caminhos corretos. O que é os caminhos corretos? A palavra de Deus, a igreja, a palavra de Deus. Com isso, você está nos caminhos corretos e com certeza você será abençoado, será abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Deus quer te abençoar, mas depende de você. Tá bom? Fica com essa palavra. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Zacarias, capítulo 9, versículo 16. Zacarias, capítulo 9, versículo 16. Em nome do Senhor Jesus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, o Senhor, o seu Deus, o salvará como rebanho do seu povo, e como joia de uma coroa brilharão em sua terra. Aleluia, glória a Deus. Essa passagem está falando sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento, sobre, em nome do Senhor Jesus, a volta do nosso Senhor Jesus para buscar a igreja. Meus irmãos, Ele está voltando em nome do Senhor Jesus. E Ele vai buscar a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro.
Essa passagem já foi prevista, essa profecia já foi falada há muitos anos atrás e ainda vai se cumprir, ainda não se cumpriu, ainda irá se cumprir, que é a volta de Jesus. Jesus vai voltar, você sabia disso? Ele vai voltar para buscar a igreja, em nome do Senhor Jesus, para buscar a igreja para levar para o reino dos céus. Então nós temos que se agarrar com Deus e a igreja evangélica. Nós temos que servir a Deus, meditar na palavra de dia e de noite, porque os tempos são maus, não são tempos de paz, são tempos maus, são dias maus. Nós estamos enfrentando dias maus. O final dos tempos está batendo as portas. A vinda de Jesus está muito próxima. Nós vemos aí muitas guerras acontecendo, muitas pragas no mundo inteiro, doenças que a medicina não consegue descobrir. Pai estrupando filha, mãe abandonando filho, filho matando pai, filho matando mãe. Então isso já são sinais dos finais dos tempos, isso já é o sinal, em nome do Senhor Jesus, da vinda de Jesus. A inversão de valores, o certo se tornando errado, o errado se tornando certo. Para refletir, meu irmão, como está o nosso país, como está o mundo, todas as nações, tem nações por aí que você não pode pregar o evangelho, senão você é preso. Tem nações por aí que você não pode abrir uma igreja evangélica, até mesmo uma igreja católica, que você é preso, que você é perseguido. Para refletir, meus irmãos. A vinda de Jesus está próxima. Todas as palavras que foram faladas no livro de Apocalipse, não só no livro de Apocalipse, como em diversas passagens na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, falando sobre a vinda de Jesus, todas as coisas que foi falado estão se cumprindo. Então acorde, meu irmão, desperta, tu que dorme, acorde desse sono, levanta desse sono, acorde, porque os tempos são maus, os tempos são de alerta, para que nós podemos ficar em alerta, ficar atentos, porque Jesus vai voltar para buscar a igreja. E se ele voltar hoje, como é que você vai estar? Como é que está a sua vida? Já parou para pensar como está a sua vida? Em nome do Senhor Jesus. Porque a perseguição aqui na nossa nação também vai acontecer, para que as palavras de Deus sejam cumpridas. Em muitas nações aí afora, tem muitos que estão morrendo, sendo perseguidos porque estão pregando a palavra. Então a perseguição vai acontecer, isso é fato. Irá acontecer sim, para que as escrituras sejam cumpridas. Mas quem permanecer fiel até o fim será salvo. Quem permanecer fiel a Deus até o fim, quem permanecer fiel a Jesus até o fim será salvo. Em nome do Senhor Jesus. Quem permanecer fiel à igreja evangélica, indo na igreja, frequentando a igreja, congregando, obedecendo os pastores, obedecendo a Deus, meditando na palavra dia e noite, orando, jejuando, buscando, tendo uma intimidade com Deus, esses serão salvos, esses serão libertos de todo mal, e serão resgatados pelo Senhor, e serão salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Em nome do Senhor Jesus. Os dias são maus. Os dias são de guerra, principalmente guerra contra os cristãos, contra os verdadeiros cristãos. Porque tem muitos que se dizem cristão por aí, mas as suas condutas não é de cristão. Os seus argumentos não é de cristão. Então nós temos que ficar atento, porque a vinda de Jesus está próxima. É chegada a hora.
É chegada a hora de Deus, de o nosso Senhor vir buscar a igreja, de nosso Senhor vir arrebatar a igreja, arrebatar os filhos escolhidos para servir Ele, os que foram fiéis, os que lutaram até o fim, os que não abriram mão do Evangelho, os que não abriram mão de ser crente, de ser evangélico. Jesus virá buscar a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então fique em alerta, meu irmão. Fique em oração por esta nação, fique em oração pelo planeta Terra, porque tem muitas nações aí que estão perseguindo os cristãos evangélicos, até mesmo os católicos também. E aqui no Brasil, nós ainda temos a liberdade de pregar a palavra, mas vai chegar um momento que a perseguição vai começar para que a palavra de Deus se cumpra. Então nós temos que estar em alerta, nós temos que estar unidos na fé para que nós venhamos ser salvos naquele grande dia. Então fique em oração, meus irmãos, porque Jesus está voltando. E eu não posso dizer o dia certo, a Bíblia diz que nem o próprio Senhor Jesus sabe o dia certo que Ele vai vir, só quem sabe é Deus. Mas nós temos que ficar em alerta, porque a Bíblia diz que é num piscar de olhos, vai ser num piscar de olhos, em nome do Senhor Jesus. Então, a igreja precisa estar em alerta para a vinda de Jesus. Então, fica com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Jesus está voltando. Jesus em breve voltará, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Fique com essa palavra. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.